E você falou inferno uma hora. Inferno. O que é o inferno? E se Jesus foi realmente até o inferno durante esses 3 dias? Isso é uma pergunta muito interessante, porque, tá bom, pastor Paulo, eu não quero o seu Jesus, eu não quero esse arrependimento, fé, eu tô de boa. Quais as consequências de permanecer no pecado? Quais as consequências de Cristo, por exemplo, não ter vindo? Ou quais as consequências de rejeitar o sacrifício? Vilela, nós, os homens, não correm o risco de perder alguns milhões em ouro, a sua Ferrari, o seu nome no hall da fama, na calçada da fama. Nós somos pessoas que têm corpos, que vão se desfazer, mas temos almas que durarão para toda a eternidade. E a Bíblia diz que só tem 2 destinos, para os céus ou para o inferno. O que é inferno? Existem 4 palavras para inferno. A primeira palavra hebraica é Sheol, quer dizer mundo dos mortos, sepultura ou inferno. A outra é Hades, transliteração grega do hebraico Sheol, que também quer dizer sepultura, o mundo dos mortos. E a outra, a principal, é Gehenna, é outra palavra para inferno. Como que acontece? Quando o pecador morre, para onde ele vai? O corpo dele vai para a sepultura e a alma dele desce para o Hades. Agora, Hades, lugar de tormento. O justo, quando morre, vai para onde? O corpo dele para a sepultura, mas a alma para o céu. Não foi assim, Jesus morreu, o corpo de Jesus foi para onde? Para a tumba, José de Arimateia. O ladrão com ele, para a tumba. Mas Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eles foram para o céu, ok? Certo. Agora, quando acontece a ressurreição, Jesus volta, essas almas saem tanto do Hades, o pecador, como o justo, vem dos céus, e os corpos ressuscitam e unem-se agora com a alma. Então, os justos, o corpo e a alma ressuscitado, o corpo igual de Jesus, vai para o céu para estar para sempre. E o ímpio, o corpo dele vai para onde? Agora não vai mais para o Hades, vai para o Gehenna. O que é o Gehenna? Esse é um termo que Jesus usou para inferno. Gehenna é Guerrinom, Vale de Rinom. O Vale de Rinom, na época de Jeremias, era chamado Vale da Matança. Na época do rei Manassés, era o local onde Manassés oferecia os seus próprios filhos para o deus pagão Moloque. Eles eram incinerados. Na época de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. O que era depositado nesse lixão? Semelhante aos lixões de hoje. Papel, galhos, comida, materiais orgânicos e pedaços de cadáveres animais e pedaços de cadáveres humanos. E até cadáveres inteiros, que ficavam sendo comidos por bichos. E como se faz para livrar dos lixos dos lixões? O método até hoje se usa, eles incineravam. Só que a quantidade de lixo que recebia o lixão de Jerusalém é tão grande que o fogo nunca apagava. Jesus disse, o inferno é como o Vale de Rinom, que o fogo nunca se apaga, a ferida nunca cicatriza e o verme não morre. Resumindo, o inferno é o lixo da humanidade. É onde vai ser lançado tudo que é de podre nessa sociedade. O inferno é chamado Lago de Fogo, onde será lançado o diabo, os anjos caídos, os demônios, a besta, o falso profeta e todos aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus. O que é pior no inferno? Primeiro, sofrimento inimaginável. Segundo, uma dor que nunca se alivia. Terceiro, não tem saída. Você vai procurar uma porta, não acha. Um muro para pular, não tem muro. Ausência de beleza, imagina um lugar onde você não vai ver mais um beija-flor, uma rosa, o som de uma flauta, um rio, uma cachoeira. E o pior do inferno, adoração, para todo sempre. Pergunta que todo mundo faz, é fogo literal e as pessoas vão ficar queimando igual torresmo? Não acredito que seja isso. Fogo e enxofre, o que é enxofre? Componente químico do ácido, o ácido cai na pele arde. Fogo dá ideia de sofrimento, punição, suplício. Como vai ser eu não sei e provavelmente eu nunca saberei. Mas a ideia é sofrimento eterno. Outras pessoas dizem, não, o inferno vai ser ruim porque Deus não vai estar lá. Duas coisas, o inferno vai ser porque o diabo vai estar me... O diabo não é dono do inferno, não manda no inferno, não vai fazer nada no inferno. A única coisa que o diabo vai fazer no inferno é sofrer. Então esquece esse negócio. O diabo não é dono do inferno, não manda no inferno. Aliás, a ala mais quente, se tiver, vamos dizer, subsolos, no sub, perto da lava vulcânica, vai ser o chilindró de Satanás. Quem manda no inferno? Deus. Deus tem as chaves, Cristo. O inferno é terrível, não é porque pela ausência de Deus, é pela presença. O que é o inferno, Vilela? O completo despejar da ira de Deus sobre o pecador. João, em Apocalipse, ele compara o inferno como um lagar
que é lagar? Um compartimento onde o viticultor joga uvas, sobe em cima e começa a esmagar. Embaixo tem uns dutos que levam para os recipientes onde é colhido, extraído o suco. O inferno é esse lagar. As uvas são os ímpios. Quem os esmaga são os pés de bronze do cordeiro. E aquele suco é o sangue deles. Então o inferno é inferno porque Deus não estará no inferno como um cordeirinho, mas como um leão, punindo os pecadores. Então essa é a ideia de inferno. Alguns creem no aniquilacionismo. Não, os maus, Deus vai destruir eles vão deixar de existir. Pulveriza, pronto. Muito fácil então, detona tudo, depois vão te botar numa câmara, você vira pó. Não, pó ainda é alguma coisa, nem pó você vai sumir no limbo. A palavra grega para salvação eterna, ou seja, vamos ficar no lugar eternamente, é a mesma para condenação eterna, em Mateus 25. Então, se a palavra, se os salvos ficaram uma eternidade no céu, ou seja, a ideia de sem fim, os condenados, uma eternidade no inferno, sem fim também. Que a palavra grega para eterno, para salvos e para condenados, é a mesma. Então, esquece essa ideia de aniquilacionista. Porque isso é bom, Vilela. É a mesma coisa dizer, é mais ou menos o que está acontecendo aí, né? Pode cometer crime. No final dá certo. Você não vai nem para um lado nem para o outro. Entendeu? Isso é trazer impunidade. Isso é perigoso, que isso pode favorecer o pecado. Correto? Porque se você é aniquilado, você não presta contas. Não, essa ideia. Outra dúvida que eles têm, mas, pastor, se eu pequei 70 anos, não podia ficar 70 anos no inferno? Não é desproporcional? Boa pergunta, hein? Peca 70, fica 70, tudo livre. Não. Por quê que a condenação é eterna? Porque a infração é contra um Deus eterno. Logo, a penalidade tem que ser eterna. Simples assim. Mas o que vai para o inferno? É a alma? É o espírito? O que é? Boa pergunta. São os dois. Se o ímpio morre hoje, o corpo vai para a sepultura. A alma já vai para o inferno, só que só vai a alma. Quando houver a ressurreição, Jesus volta, ressuscita tanto justos como injustos. Aí a alma e o corpo se unem. O corpo espiritual ou o corpo físico? Não, o corpo físico. Esse corpo que foi decomposto, ele vai ser recomposto. E vai se unir à alma. Aí tanto é que Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou sua alma com o corpo. Tomé não duvidou? Bota aqui, Tomé. Veja que veja que uma alma não tem corpo. Aí o que vão ser lançados no inferno, Vilela? Tanto alma quanto corpos. Só que corpos agora indestrutíveis. Eles vão até querer morrer no inferno, mas não vão achar morte lá, não vai haver morte. Corpos indestrutíveis, corpos feitos apenas para punição. Então são as duas coisas. Isso se dá na ressurreição, na volta de Jesus. Mas explica essa divisão, né, que tem corpo, alma e espírito pra gente. A alma é o quê? A nossa mente? Sim. Você já conversou isso com outros pregadores, né? Alguns são tricotomistas e outros dicotomistas, e eu ouvi você dizendo que você é um tricotomista por causa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os tricotomistas dividem o homem em corpo, a parte material, a alma, a parte emocional, a razão, e espírito, é a parte espiritual que nos liga com Deus. Eu sou um dicotomista. Nós entendemos, são pontos difíceis, né? E que também não são fundamentais, mas nós entendemos que alma e espírito são a mesma coisa. Estão todas colocadas ali. Porque é verdade, você pensa. Quem é que pensa? De onde vem o pensamento? Você tem uma intuição, um impulso. Mas que negócio é esse? Né? Então, eu acredito que a nossa alma está contida a sede das nossas emoções, o nosso temperamento, a nossa personalidade, a nossa vontade, a nossa volição. E o nosso espírito é a parte que nos liga com Deus. A parte que nos mantém vivos. E o corpo está aqui, que também tem relevância, tem importância. Tem um lado também que só cultiva, né? Tudo que é do corpo é pecado. Né? Não pode, academia, se cuida, não. E o outro lado, e esse lado só cultiva o espírito. E vice-versa. Não. Se essas três composições formam uma unidade, nós temos que ter harmonia com as três, ou com as duas, no meu caso. Jesus chama isso, Paulo chama isso de templo do Espírito Santo. A casa. Onde que é a casa? O corpo, onde ele habita. Então tem que cuidar bem desse corpo. Saúde, exercício, sono, dieta. É legal isso, cuidar do corpo. Então tá na moda aí vários canais, podcasts falando sobre saúde, sobre exercício físico. Renato Cariani, Paulo Musi, essa galera toda. Tem esse lado válido, excelente. E o cristão deveria se importar mais com o seu corpo. É muito comum a pastorada aí passou dos 40, dos 50, tudo doente.
né? Absolutamente doente, talvez por negligenciar o descanso, a dieta, etc, etc, etc.